Fala guerreiros, estamos em 2023, ano da volta de Next Dimension. E pra preparar vocês, eu compilei os vídeos de Next Dimension em especiais de 1 hora. Espero que vocês gostem, então já vão deixando aquele like gostoso e bora pro vídeo. Calendário terreno, ano de 1990, Elysius. Seiya, trajando sua armadura divina, está prestes a desferir seus meteoros em Hades. Mesmo com a investida de Seiya, seu golpe foi refletido, fazendo-o cair no chão. Então, Pégaso, agora você entendeu o que eu disse ou não? Eu sou o Rei das Trevas. Seres humanos são como lixo. Devo fazê-los sofrer um pouco mais? Seiya! Não façam barulho, seus insetos! Os cavaleiros que protegem Athena foram completamente eliminados. Agora, eu vou acabar com a própria Athena. Com isso, a superfície da Terra será minha. Seiya tenta se levantar. Ofegante, ele fala que irá proteger Athena. Pégaso, quanta persistência! Que homem teimoso! Pégaso? Mas espera, eu já vi esse homem antes. Na era mitológica, ou melhor, uma vez em uma vida passada. Já tive o desprazer de encontrá-lo. É mesmo. Se me lembro bem, há mais de 240 anos atrás, Pégaso era o meu melhor amigo. A figura de um jovem sombrio aparece. Quem será ele? O Pégaso e Hades já foram amigos? Há mais de 240 anos atrás, o Grande Mestre chama 2 cavaleiros de bronze, Doku e Xion. Doku pergunta por que ele o solicitou. O Grande Mestre estende sua mão, invoca as armaduras de ouro de Ares e de Libra. E nesse momento, as armaduras vestem os 2 jovens. E nesse instante, o mestre os promove a Cavaleiros de Ouro, guerreiros invencíveis assim como os outros 10 cavaleiros. E eles continuarão a proteger Athena e a Terra como tal. Os jovens prontamente aceitam. O Grande Mestre ainda fala que já se passaram 250 anos desde a última Guerra Santa, e muito em breve, Hades descerá à Terra através do corpo de alguém, e isso significa que uma nova Guerra Santa está prestes a acontecer. Tempos depois, um soldado raso informa Xion e Doku que Hades se encontra em um lugar chamado Campos Elíseos. Esse lugar é visitado por um jovem que coleta flores. Nesse momento, Doku parte para seu encontro, mas é impedido por Xion. Xion fala que é estupidez que eles devem primeiro informar o Grande Mestre e os outros Cavaleiros de Ouro. Porém, Doku não dá ouvidos e manda Xion se afastar. O mesmo diz que se quer tanto ir, precisa o derrotar primeiro. Você quer mesmo enfrentar seu melhor amigo? E começar uma guerra de 1000 dias? Os 2 recém-cavaleiros de ouro usam suas técnicas principais. Uma explosão de poder acontece. Mas Doku fugiu com o Xion indo correr atrás dele. O Cavaleiro de Libra diz que não é hora para uma guerra de 1000 dias e que isso era ridículo, o que faz Xion achar graça. Xion pergunta então o que ele vai fazer. Doku diz que ele sabe o lugar onde Hades está, não há momento melhor para matá-lo. Porém Xion ainda questiona, já que a Guerra Santa estava prestes a começar e era melhor avisar o Grande Mestre. Com isso, Doku afirma, por isso, precisamos derrotar Hades agora. Há 250 anos atrás, na Guerra Santa anterior, a batalha contra Hades foi terrível, e quase todos morreram, com Athena correndo um grande perigo. Se eu for agora, somente eu arriscarei a minha vida. Xion entende, mas diz que ele não irá sozinho, ele também irá oferecer a sua vida. Isso emociona Doku, e ele agradece. Já nos Elíseos, Doku é arremessado. Um poderoso cosmo era emanado por aquele jovem. Esse cosmo se transformava em uma espécie de muro protetor, e se eles não tivessem cuidado, teriam problemas. Xion diz que certamente esse garoto era Hades,
Quando Hades desce à Terra, dizem que ele toma o corpo do jovem com a alma mais pura. Aquele jovem nascido nessa era o escolhido. O corpo de Hades, senhor do submundo. O jovem se vira para ver o que aconteceu. O garoto preocupado diz para Doku que irá curar suas feridas. Ele pede para o cavaleiro segurar as folhas de pigmentos, pois elas têm propriedades curativas. Doku, meio gago, agradece. O jovem ainda revela que estuda pintura, e seu mestre o ensinou a reconhecer certos tipos de pigmentos. Vendo que tinha funcionado, o jovem ficou muito feliz. Enquanto isso, Xion se aproxima pronto para atacar, pois o Cosmo de antes havia desaparecido. Doku fica preocupado com o que Xion pretende fazer. Porém, Xion pensa consigo mesmo que poderiam evitar uma guerra inteira tirando a vida daquele único inocente. No entanto, antes de ter chance de fazer alguma coisa, um garoto aparece no local perguntando o que ele pretendia fazer com seu amigo. Alone o chama de Pégaso, mas quem seria esse garoto misterioso? Seria o Cavaleiro de Pégaso dessa era? A urna de armadura. Ao longe, Alone se preocupa se Tema se machucou. Ele responde que apenas se arranhou na fuga. Não era nada demais. Tema diz que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Aqueles dois queriam matá-lo. Alone fica confuso, mas Tema diz que também não entende. Mas cansou de dizer que Alone era gentil demais. Porém, sua bondade também é uma grande virtude. Ele nunca compreenderá que existem pessoas perversas nesse mundo. Eu não preciso me preocupar. Eu sei que você sempre me protegerá quando eu estiver em perigo. Tema o repreende. Diz que ele não pode confiar sua proteção a outras pessoas. Ele era um homem e vai chegar um dia que ele terá que lutar. Alone, de uma forma confusa, diz que não sabe quem ele é mais. Quando ele tenta refletir sobre isso, ele vê vultos pavorosos o perseguindo, parecendo querer levá-lo a uma infindável escuridão. Tema diz que ele está sonhando demais, para não se preocupar com essa Nesse instante, a aura maligna de Hades aparece atrás de Alone, e Tema não entende o que era aquilo. Alone, estranhando a reação do amigo, pergunta: o que foi? Não foi nada. Acho que você conseguiu me assustar com suas bobagens. Nós somos órfãos. Nos encontrarmos em lugares como estes e nos tornarmos amigos é apenas um desígnio do destino. De agora em diante, sempre estarei ao seu lado. Não importa o que vier, eu sempre estarei ao seu lado para protegê-lo. Em seguida, Tema se dá conta que um dos barris está faltando. Ele diz que tinha algo muito precioso dentro dele. Tema então sai correndo encontrar o barril. Voltando ao local, Doku e Xion o esperavam. Ele diz para lhe entregar a urna. Para pegá-la, terá que nos derrotar, Tema. Ou melhor, prefere ser chamado de Cavaleiro de Pégaso? Você sabe o que há dentro dessa caixa? Eu não tenho ideia, mas de acordo com a pessoa que me entregou a caixa, eu não deveria hesitar em abrir, caso eu me deparasse com alguém maligno. Tema abre a urna e dela sai a armadura de Pégaso vestindo seu corpo. Ele não entendia o que era aquilo. Os dois cavaleiros explicam que aquela é a armadura de Pégaso. A prova
que ele é um cavaleiro. Tema, confuso, pergunta: cavaleiro? Que história é essa? Os dois explicam que os cavaleiros são os guerreiros da esperança. Eles sempre aparecem quando o mal invade a Terra. Os cavaleiros podem controlar a imensa energia contida no microcosmo de seus corpos. Eles podem rasgar os céus com as mãos nuas e abrir fendas na Terra com seus chutes. No entanto, esses guerreiros só podem lutar por Atena e pela paz na Terra. Enquanto isso, Alone escuta vozes o chamando de dentro de um mausoléu. Ele diz que ninguém entrava naquele templo fazia mais de 2 séculos. As pessoas não ousavam se aproximar por medo de libertar as trevas que irão destruir esse mundo. Entrando, ele observa uma espada no meio da sala. Ele sente que é a espada que o estava chamando. De repente, uma moça misteriosa surge e fala: "Você está diante da espada mitológica de Hades. Ela pertence a você." Alone pergunta: "A mim?" A mulher responde: "Sim, Vossa Majestade. O Senhor não é outro senão o nosso Imperador Hades." Continua no próximo episódio. Quem é você? A mulher se apresenta como Pandora, a humilde serviçal do Imperador Hades. Eu sou Hades? Mas o que você tá dizendo? Meu nome é Alone. Eu não tenho nada a ver com esse tal Hades. Pandora pede para Alone retirar a espada. Ela explica que não há nada e nem ninguém que pode brandir essa espada. Se puder empunhá-la, não haverá dúvidas que ele é o divino Hades. E mais uma vez, ela pede para o jovem tentar. Enquanto isso, Tema tenta golpear Doku, mas ele detém o golpe facilmente. Não ouviu o que eu disse, Tema? Você também é um cavaleiro. Nós somos companheiros. Você já está passando dos limites. Tema diz, se eles querem isso, então eles precisam prometer deixar o Alone em paz. Doku nega. Ele fala que se pouparem a vida dele, este mundo cairá em desgraças. Tema, cheio de fúria, pergunta: "E daí? Eu conheço Alone desde que éramos crianças. Acha mesmo que eu vou ficar de braços cruzados enquanto matam meu melhor amigo?" O jovem Pégaso continuava a golpear e golpear, mas seus golpes nem constavam em Doku. O mesmo desiste de tentar convencê-lo. Enquanto isso, Xion pergunta por quanto tempo Doku pretende ficar brincando com o garoto. Tema investe contra Xion e Doku alerta o amigo que não pode matá-lo. Com um dedo, Xion golpeia Tema, arrancando seu elmo e fazendo-o cair no chão. Doku fica preocupado, pensando que ele havia o matado, mas Xion diz para não se preocupar, apenas o tinha deixado inconsciente. Os dois dourados discutem que Tema é um garoto de muito potencial, dá até vontade de levá-lo ao santuário e transformá-lo em um cavaleiro de verdade. Xion comenta que os dois estão loucos para saber quem entregou a armadura de Pégaso ao garoto. Contudo, agora eles têm que encontrar o Alone imediatamente. Porém, os dois sentem um cosmo estranho. Será que Hades despertou? Alone remove a espada de Hades. Pandora diz: "Essa era a prova irrefutável, Alone. Não, você não é mais o jovem Alone. Agora, você é o lendário Imperador Hades." Tema! Socorro! Tema! Me ajude! Tema! Tema, assustado, acorda. Ele sente que Alone estava pedindo ajuda. Sentindo sua presença perto do antigo mausoléu, Tema parte para salvar seu amigo. Enquanto isso, Pandora fala que em breve os 108 espectros se reunirão em torno daquela espada, e que eles devem partir para seu castelo. Alone viu que um castelo surgiu do nada. Pandora diz que aquela é sua morada terrena, o Castelo de Hades. Doku e Xion se deparam com o Castelo de Hades. Eles dizem que não havia nada naquele lugar, e apareceu de repente. Era tarde demais. Era provável que aquele seja o Castelo de Hades. Essa era a prova que Hades estava expandindo seus domínios. Se o Castelo de Hades apareceu, sem dúvida o próprio Hades reencarnou na Terra completamente. No meio da conversa, Tema aparece e também fica confuso. Doku explica, e ele tenta avançar dizendo que iria salvar o Alone. Porém, Doku diz que é tarde demais. Seu amigo agora não é outro senão Hades, o imperador do submundo. Que bobagem! Me solta!
Enquanto Tema se distanciava, os dois dourados comentam que existe uma barreira que protege o castelo de Hades de invasores. Dizem que dentro dessa barreira, os Cavaleiros de Ouro viram crianças inofensivas. Isso quer dizer que o Tema, certamente, morrerá. Tema consegue alcançar Alone, e bem ofegante o chama feliz por ter chegado a tempo. Porém, mesmo chamando, Alone ficou com um olhar distante, ignorando seu amigo completamente. Tema tenta chamar Alone, porém Alone continua andando sem olhar para trás. Tema não entende o que estava vendo. Seu amigo não está o reconhecendo? Pandora, no mesmo instante, diz para ele não se aproximar. E na mesma hora, uma onda de choque acerta violentamente o jovem Pégaso. Caído no chão, Tema manda eles esperarem. Ele pergunta para onde estão levando o seu amigo. E nesse momento, espectros atacam violentamente o cavaleiro com suas foices. A senhorita Pandora ordenou que você ficasse longe. Será que não ouviu? Quem são vocês? Pandora disse que já estava na hora, soldados esqueletos. Ela levará sua majestade até seu castelo, então livrem-se desse garoto e consagrem um sacrifício de sangue para essa nova guerra santa. Tema tenta seguir em frente, porém mais uma vez é golpeado violentamente. Aliviaremos seu sofrimento. Mandaremos você para o inferno. Não. Acho que torturar você será bem mais interessante. Não me façam de palhaço. Estou louco para ver o que fantasmas como vocês podem fazer. Eu vou acabar com vocês! O ataque de Tema nem faz cócegas no esqueleto. Atacando Pégaso, eles explicam que Hades criou uma barreira supressiva em volta do seu castelo. Este era seu território. Mesmo naquele estado, Tema estende sua mão para seu amigo, que pouco a pouco se afastava. Finalmente desmaiado, os esqueletos preparam seu ataque final. Em um piscar de olhos, todos os soldados são derrotados. Chegam os dois cavaleiros dourados, Xion e Doku. Doku e Xion resgatam Tema. O jovem Pégaso diz que precisa salvar o Alone. Porém, os dois dourados dizem que não era hora para aquilo. Aquele lugar era perigoso demais e eles precisam se retirar imediatamente. Com a aparição do castelo de Hades, todo aquele território está coberto por sua barreira. Dentro daquela barreira, o poder dos Cavaleiros de Ouro não era nada. Prova disso é que até mesmo Tema teve problemas com soldados esqueletos. Tema pergunta: soldados esqueletos? Os dois explicam que são os guerreiros mais inferiores de Hades. Tema, bem bravo, fica indignado por ter sido derrotado por soldados de classe mais baixa. Os dois dizem que se ele entendeu, então sabe que precisam sair dali logo. Em breve, virão espectros de verdade no lugar dos esqueletos. Não, eu não quero! Alone está indo agora para o castelo de Hades. Se eu não alcançá-lo agora, eu não terei outra oportunidade de salvá-lo. Os dois o chamam de tolo e advertem que ele não tem oportunidade de sair vitorioso. E aquilo era uma insensatez. Porém, Tema diz: ele me disse há um tempo que não importa a situação, devo sempre pensar no que é correto. E apesar da dor e do sofrimento, devo continuar até o fim. Isso foi o que o meu mestre me ensinou. Os dois perguntam: quem é esse tal mestre? E Tema responde: meu mestre é Sukyo de Crateris. O que deixa Doku e Xion bem surpresos. Os dois revelam que se conheciam e eram melhores amigos. Os três treinaram juntos para virarem cavaleiros. Suikyo era conhecido como o mais benevolente deles, e alguns diziam até que ele era superior. Porém, logo ele foi promovido a Cavaleiro de Prata. Só que há algum tempo eles não sabiam mais nada sobre seu paradeiro. Recentemente, ele havia recebido uma ordem do Grande Mestre para vir para este lugar. Porém, Tema interrompe e diz que também estava procurando por seu mestre. Ele o entregou a armadura de taça e depois desapareceu. Nesse instante, os dois dourados sentem um cosmo extremamente maligno. Esse cosmo, sem sombra de dúvidas, pertencia a um verdadeiro espectro. Porém, não era um espectro qualquer. Era tão poderoso quanto o cosmo dos Cavaleiros de Ouro. Esta é uma surpresa. O cosmo do Senhor Hades me guiou até aqui
para encontrar uns animais que caíram na armadilha e não conseguem mais sair. Esta é sem dúvida uma premonição boa para nós, espectros de Hades, já que agora eu posso oferecer vocês três para uma celebração de sangue nesta guerra santa. Um dos três juízes do inferno, a estrela celeste da nobreza, Vermeer de Griffon. Os dois dourados temem por seu oponente ser um dos três juízes do inferno. Eles explicam para Tema que seu poder é comparado ao dos Cavaleiros de Ouro. O juiz lança seu desafio. Tema parte para cima, mas é parado com apenas um dedo, ficando completamente imobilizado. Rapidamente, Doku e Xion partem para cima, desferindo um soco. Infelizmente, seus golpes foram parados facilmente pelo juiz. Tema é jogado para longe e Vermeer diz: que fracos. Mesmo sendo Cavaleiros de Ouro, nunca imaginei que os Cavaleiros de Atena fossem tão fracos. Desapareçam! Diante do poder de um dos três juízes do inferno, qual será o clímax dessa batalha? Continua no próximo episódio. Doku e Xion são jogados no chão pela enorme força do juiz do inferno. O que foi? Será que só com o ataque vocês não conseguem mais ficar de pé? Se não podem se levantar, então eu vou dar uma ajudinha. Os dois dourados começam a levitar. Seus corpos se mexiam involuntariamente. Estão sendo manipulados pelos meus fios invisíveis como se fossem bonecos sem vida. Com um só dedo, eu posso controlar seus corpos como eu quiser. O resultado será definido pela vontade do grande grifo. Vermeer começa a quebrar o braço de Doku. Em meio às dores de seu amigo, Xion se preocupa. Ares, em seu lugar eu me preocuparia menos com os outros, porque agora é a sua vez. O pescoço de Xion começa a ser quebrado. O que aconteceria se eu quebrasse seu pescoço? Vejamos. Tema tenta atacar Vermeer, porém nada acontece. Os dois dourados mandam o Tema parar. Ele não era páreo para aquele adversário. Com um só ataque, Vermeer podia o matar. Tema não escuta e começa a desferir uma onda de golpes consecutivos. O que pensa que está fazendo? Seus golpes nem mesmo se comparam com uma picada de mosquito. Se é assim que você quer, então... Com apenas um dedo, o juiz para o ataque de Pégaso. De repente, Tema começa a flutuar. Era tarde demais. Agora, ele também estava sob o controle da marionete cósmica. Com apenas um gesto, ele começa a quebrar o pescoço dos três ao mesmo tempo. Espere! Vermeer para. Os três sentem um cosmo. Será de um cavaleiro? Será um aliado? Não. É diferente. Isso é uma Sapori. Esse cara é um espectro. Garuda, a estrela celeste do heroísmo. Os três entram em desespero. Outro juiz do inferno tinha aparecido no local. Vermeer pergunta por que ele o deteve. Garuda responde que a senhora Pandora estava requerendo sua presença. Nesse instante, os três sentiam que aquela voz era familiar. Se não for incômodo, eu tomo conta desses três. Tema reconhece. O juiz Garuda do heroísmo, na verdade, era seu mestre Suikyo. Foi essa vez que eu encontrei com Alone, a noite dessa terrível tempestade de neve, há alguns anos atrás. O jovem Tema, em meio a uma tempestade de neve, avista uma pequena cabana onde poderia se abrigar. Entrando no lugar, ele se depara com um garoto. Em volta desse garoto, uma luz divina rodeava sua alma pura. A história de uma triste batalha de amigos, o imperador do mundo inferior e o Pégaso começa aqui. O jovem Tema diz: aquele é um garoto dos deuses? O pequeno Alone pergunta se aconteceu alguma coisa. Tema responde que não era nada, seu corpo estava congelando no frio. Alone diz para ele se aquecer à vontade, tinha fogo suficiente para isso. Tema diz que já era algo, mas era muito pouco fogo. Alone responde que tinha acabado de chegar ali e tinha usado tudo que tinha para acender o fogo.
Tema grita que, se continuar assim, ele vai morrer até o amanhecer. Alone pede desculpas e, vendo a situação de Tema, ele pega suas ferramentas de pintura e taca no fogo para aumentá-lo. Tema pergunta se eram objetos de pintura. Alone responde que sim. A cidade que ele vai estudar pintura se localiza em Florença. Tema fala que então ele é um pintor e mesmo assim queimava suas ferramentas de pintura? Ele tinha ouvido dizer que as ferramentas de pintura para um pintor eram como sua própria vida. Alone, com um sorriso, diz para ele não se preocupar, já que tinha valido a pena para aumentar o fogo. Os dois se apresentam, com Alone dizendo que não tem nenhum parente e nem havia conhecido seus pais. Tema diz o mesmo, e ainda fala que também o chamam de Pégaso. Alone fica admirado de Tema cuidar de si mesmo. Ele diz que naquela região havia muitos ladrões, logo, ele devia ser muito valente. Se passou algum tempo, Alone acorda, e Tema e seus objetos de pintura haviam sumido. Tema havia fugido. Na verdade, ele era um dos ladrões da região. Ele vê um amuleto nas coisas do Alone e diz que poderia vender aquilo por alguma coisa. Porém, ele pensa que se não sair dali logo, irá morrer ao amanhecer. Contudo, Tema dá de cara com um estranho. Voltando ao Alone, o jovem pensa que Tema havia sido sequestrado por ladrões. De repente, o homem misterioso aparece segurando Tema e o jogando no chão. Ele diz que foi dada a ordem que se algum ladrão fosse pego, deveria se aplicar a pena de morte imediatamente. Ele devolve as coisas do jovem, que agradece dizendo que aquele amuleto era muito especial para ele. O estranho diz que agora irá matar aquele bandido. Porém, Alone grita que aquilo era um erro, que Tema não era esse tipo de pessoa. Ele diz que foi ele que deu os objetos a Tema, o que admira tanto Tema quanto o estranho. Alone continua implorando para ele não matar o Tema, e pegando o garoto, o homem misterioso diz que Tema deve muito àquele jovem. Por isso, deveria cuidar dele o resto de sua vida. Isso é o que é a amizade entre homens. Ele bota os dois no colo, e os três se abraçando fortemente, mantêm o calor, já que não tinha mais fogo. O homem misterioso pergunta a Tema se está se aquecendo, e o garoto responde que sim. Esse é o calor humano, o calor das pessoas. A gente se sente realmente vivo quando sente o calor de outra pessoa. Dessa maneira, se evita as más intenções. Entendeu? Tema. Chorando, Tema diz que entendeu, e Alone pergunta seu nome. O homem responde que se chama Suikyo. Suikyo de taça. Voltando ao presente, os três ficam admirados daquele ser o Suikyo. Tema pergunta, desde aquele dia, ele havia o ensinado a ser um homem justo. Então, por que, mestre? Meu senhor Hades purificará este mundo profanado. Ele é o maior dos deuses, cavaleiros idiotas de Atena. Eu, Suikyo, a estrela celeste do heroísmo, agora darei o golpe final. O que foi, Suikyo? Por que não termina com isso? Maldito seja, Grifo! Vai embora! O espectro de Garuda diz que a senhora Pandora não é paciente. Está tarde e uma catástrofe pode acontecer. No entanto, Vermeer se nega a sair dali até ver Suikyo acabar com aqueles três. Suikyo diz para não duvidar dele. Agora, ele é um juiz do inferno, Suikyo de Garuda. Mas Vermeer fala que não pode confiar em alguém que já foi um cavaleiro de Atena. Para provar sua lealdade, Suikyo se prepara para decapitar Tema, seu antigo discípulo. Doku e Shion, totalmente impotentes, pedem para ele parar, mas era tarde. Suikyo já partia para matar seu antigo pupilo. Nesse momento surge um mensageiro. Ele diz que o Imperador Hades já sentou no seu trono e requer a presença dos dois em seu castelo. Vermeer diz que ele que espere. No entanto, o mensageiro diz que é impossível, pois é uma ordem direta da senhora Pandora. Nesse caso, eles não têm opção. De qualquer forma, aqueles três iriam morrer com a barreira. Vermeer fala para eles irem logo ao castelo de Hades. Suikyo golpeia Tema, e o triste discípulo clama por seu mestre, com o juiz indo embora. Restando apenas o soldado esqueleto, ele se prepara para arrancar a cabeça dos três e oferecer como oferenda para a senhora Pandora. Quando estava prestes a cortar a cabeça do Tema, o cavalo Pégaso aparece no local, impedindo o esqueleto com seu barril de carga que arrebenta no chão. O cavalo Pégaso, com sua incrível força, dá um coice derrotando o soldado esqueleto. Doku e Shion percebem que a barreira de Hades não afeta animais. Porém, eles estavam muito feridos, mas ao olhar bem, eles percebem ali a armadura de Taça. Algum tempo depois,
Tema acorda. Os dois dourados dizem para ele não se preocupar. Eles não estavam mais na barreira de Hades. Tema confuso pergunta como eles conseguiram escapar. Os dois respondem que encheram a armadura de taça com a água do rio e beberam. Dizem que a armadura de taça foi inspirada na taça que Atena saciava sua sede no campo de batalha. Agora há pouco, ao encher a taça de água, o poder sagrado que jaz na água é capaz de curar todas as feridas. Graças a isso, eles conseguiram recuperar sua força física e trazer ele até aqui. Porém, eles dizem que Tema deve agradecer ao seu cavalo Pégaso, porque ele que trouxe a armadura até ali. Doku diz que é bom ele beber logo. No entanto, ao mesmo tempo questiona por que Suikyo confiaria a Tema as armaduras de Pégaso e Taça. Eu, na realidade, nunca imaginei que meu mestre nos traísse dessa forma. Os olhos de meu mestre eram olhos da justiça pura. Nesse momento, Tema se surpreende. Ele diz que alguém acabou de se refletir na taça. Doku pergunta, não seria você? E Tema responde, não, parece comigo, mas não sou eu. Shon revela que já ouviu falar disso. A água da armadura de taça reflete o futuro das pessoas. Doku curioso dá uma espiada, achando que irá ser um grande homem no futuro. Porém, ele se assusta. Ele se vê velho e cheio de rugas no futuro. Shion dá uma olhada e vê a si mesmo como o grande mestre. No entanto, Shion diz que não irá revelar o que viu, pois tem medo de falar a respeito. Tema se pergunta, afinal, quem era aquele garoto? A imagem de Seiya numa cadeira de rodas é refletida. Afinal, o que será que isso significará em Next Dimension? Continua no próximo episódio. Idiotas! O Cavaleiro de Touro começa a dar uma bronca pelas atitudes imprudentes dos jovens Cavaleiros de Ouro. Doku e Shion tentam se explicar, porém, o Touro não quer nem conversa. O grande Ox de Touro irá os castigar. No entanto, antes de ter tempo de executar o seu ataque, o grande Touro é impedido pelo pequeno Tema. Ox segura o garoto e pergunta quem ele é. O jovem Pégaso responde que Shion e Doku assumiram esse risco por mim. Se vai castigar alguém, castigue a mim. Nem dando ouvidos, Ox joga Tema contra a parede. E mais uma vez, se prepara para atacar. Não. Espere, Ox. Aparece no local Iso de Capricórnio, conhecido por todos como assassino de demônios. Ele diz que irá cuidar do castigo daqueles três. No entanto, Ox diz para ele não se intrometer. Iso brande sua lâmina. Ox nervoso diz para Iso ter cuidado com a espada em seu braço, pois a espada de Capricórnio é capaz de cortar tudo aquilo que toca. Iso usa sua Excalibur e parte do chão começa a ser partido, jogando aqueles três de um penhasco. Ox pergunta por que ele interferiu, afinal ele só pensou em amedrontá-los um pouco. Iso responde que sabe disso, contudo o poder de Ox poderia realmente tê-los matado. Ox rebate dizendo que sua Excalibur também era bem perigosa. Iso fala que, apesar de tudo, eles devem perdoar aqueles três pelos seus espíritos imprudentes. Além do mais, dentro de pouco tempo, começará a Guerra Santa contra Hades, e eles irão precisar até do último dos cavaleiros. Ox comenta que Shion e Doku revelaram que Hades conseguiu um corpo e já despertou. Porém, mesmo assim, não se houve sinal do nascimento de sua Atena. Nesse ritmo, a derrota deles será inevitável. Onde estará a nossa deusa Atena? Perto dali, os três cavaleiros estavam se recuperando da queda. Tema diz, por que ele tinha que cortar o chão? Que tipo de monstros eram aqueles? Doku fala que é verdade. Touro e Capricórnio são genuínos cavaleiros de ouro, muito diferente deles. Shion diz que se deu conta da sua própria significância. Nós devemos nos tornar legítimos cavaleiros de ouro como eles o mais rápido possível. Doku confirma e fala que eles devem treinar muito mais. Inclusive Tema também. O Pégaso confirma dizendo que se tornará mais forte e irá resgatar o Alone e seu mestre Suikyo a todo custo. Voltando para Ox e Iso, os dois comentam sobre os poderes de visão do futuro da armadura de taça. O futuro. Poderia ser? O lugar onde se encontra Atena é... a Terra, ano de 1990. Aparece Saori junto de Seiya que se encontra numa cadeira de rodas. Esse é o momento que o passado e o futuro irão se colidir? No tempo presente, Saori faz uma pulseira de flores para Seiya com o intuito de o proteger.
Com lágrimas nos olhos, ela pede para ele se apressar e voltar a ser o Seiya de antes. Senhorita Saori! Saori se surpreende, pois aquela pessoa era o Shun. Ela diz que então ele se salvou e pergunta sobre os outros. Eu não sei, nem Shiryu, nem Yoga, nem mesmo meu irmão. Não sei o que aconteceu com eles depois que derrotamos Hades nos Elísios. Mas eu acredito a todo custo que eles irão voltar para a Terra como nós. Saori concorda, mas Shun se surpreende. Ele pergunta o que houve com Seiya. Está vivo ou morto? Ele não pode sentir sua força vital e muito menos o seu cosmo. É como se fosse apenas uma casca vazia. Saori responde que é por conta da espada de Hades que ainda está nele. Seiya se feriu no momento que a protegeu e a espada de Hades continua perfurando seu peito. Shun fica confuso, pois não consegue ver essa tal espada. Saori explica que aquilo continua a ser o rancor de Hades, a espada invisível que as pessoas não podem ver. Nessa ocasião, Hades tem buscado se desfazer de Seiya. Não, do Cavaleiro de Pégaso que tem atrapalhado a sua invasão à Terra desde as eras mitológicas. E agora, a espada está indo em direção do coração do Seiya, e o alcançará em 3 dias, acabando assim com sua vida. Shun perplexo diz que então a espada se move lentamente em direção ao coração do Seiya, e Saori confirma dizendo que é por causa da maldição de Hades. Então Shun pergunta o que eles poderiam fazer para salvar o Seiya. Saori responde que eles não podem mais perder tempo. Existe uma pessoa que ela precisa ver, com Shun prontamente decidido a acompanhar. Nesse momento, Saori veste sua armadura de Athena. De repente, eles estão em Star Hill, o local proibido que apenas as gerações de grandes mestres previam as próximas Guerras Santas. E também é o lugar mais próximo da Lua. Uma espécie de névoa começa a surgir no chão. Shun percebe que o tempo e espaço começaram a ficar se sacudindo. Athena avisa Shun a não sair de perto dela, pois ele pode ser engolido no intervalo do espaço-tempo e nunca mais poderá voltar. Um monte aparece. Shun pergunta onde eles estão. Era o mundo da Lua? Saori nega. Aquele eram os pés do Monte Olimpo. O Monte Olimpo é conhecido como a morada dos deuses. Longe dali se encontrava o templo de sua irmã Artemis. Shun, sabendo que pode haver perigos adiante, decide colocar sua armadura. Shun, confuso, estranha, pois sua armadura divina havia voltado a ser uma de bronze. Nos Elísios, a armadura divina de Andrômeda reviveu das cinzas graças ao sangue de Athena. Saori explica que a armadura divina é a forma final de uma armadura. Ela aparece quando um cavaleiro queima seu cosmo até o infinito junto do sangue de Athena. Por assim dizer, ela é uma ilusão. Portanto, quando ela cumpre seu dever, ela volta à sua forma original dentro de sua urna. Shun, com uma expressão de alívio, diz que era mais agradável para ele estar com sua armadura de bronze. Ele vestiu essa armadura em inúmeras batalhas e atravessou a Terra da Morte em inúmeras ocasiões, apenas dependendo da proteção dessa armadura. Saori fala: é verdade, vocês têm participado de inúmeras batalhas até agora, e eu sempre tenho sido resgatada por vocês. Agora é a minha vez de ajudá-los. Voltando ao passado, uma voz fala com Izo e Ox, perguntando se eles sabem onde está Athena. Os dois dourados perguntam: quem é? O homem mais próximo dos deuses, o silencioso Shijima de Virgem. O virginiano diz que pode sentir um enorme cosmo vindo do espaço-tempo. O cosmo de Athena se aproxima desta dimensão. Shun e Saori se perdem e chegam a uma coluna que dividia 2 caminhos. Aonde vocês pensam que vão? A senhora se apresenta como a bruxa da lua Hecate. Ela fala que aquele lugar é proibido para humanos e manda eles voltarem imediatamente. Saori diz que eles querem ir até o Templo da Lua. A bruxa surpresa pergunta que assunto levaria humanos a esse templo. Saori fala que quer se encontrar com sua irmã. Sou Athena, a irmã mais nova de Artemis. Vovó, por favor, nos diga o caminho que devemos tomar. A bruxa se surpreende, mas logo vê que alguém tão bonita só podia ser Athena. Ela concorda em mostrar o caminho, mas pergunta o que lhe darão em troca. Saori diz que eles não têm nada de valioso, mas a bruxa fala que não precisa ser mercadoria. Ela estende uma adaga, o que bota Shun em uma posição de guarda, perguntando o que ela pretende fazer com Athena. Não me irrite, garoto. O que eu quero é esse lindo cabelo.
Shun fica confuso, mas a bruxa explica que dizem que quem beber o cabelo de Athena cozido vai prolongar sua vida em 100 anos, e se lhe entregar todo o cabelo, ela irá recuperar sua juventude eterna. Shun protesta, mas Hecate avisa que se eles não quiserem ficar perdidos eternamente, é melhor lhe entregar. Saori tira seu elmo e usa a adaga para cortar seu cabelo, mesmo com Shun protestando fortemente. Docemente, Athena entrega seus cabelos, com Hecate ficando muito aliviada de ter conseguido facilmente. Athena novamente pergunta onde é o templo, e Hecate diz para eles seguirem reto. Athena pergunta por qual dos dois caminhos eles deveriam seguir reto, mas Hecate só diz para seguirem reto. Hecate desaparece, havia um caminho apenas esse tempo todo. Aquilo não passava de ilusão. Shun, indignado, fala que dizem que o comprimento do cabelo está ligado à vida da mulher. Porém, Saori discorda. Bem de boas, Saori diz que fazia tempo que ela queria mais curto. É mais bonito e mais leve. Colocando seu elmo novamente, ela fala para eles irem, pois o Templo da Lua está próximo. Chegando ao Templo da Lua, uma flecha atinge o chão. Em seguida, uma saraiva de flechas são lançadas na direção dos dois. Shun rapidamente usa sua defesa circular, rebatendo todas as flechas. Shun pede por favor para eles pararem de os atacar, e perguntam quem eram elas. As arqueiras misteriosas dizem que isso que elas querem saber. Quem são vocês? Shun diz que eles não são inimigos, e esta pessoa é a irmã de... A arqueira diz que elas não escutarão. Todos que adentram o Templo da Lua sem permissão receberão a morte. Antes de atacar, uma voz diz: esperem, satélites! Aquela pessoa é a Senhora Calisto. Calisto fala que aquela pessoa é a irmã mais nova de Artemis, a deusa Athena. Ela pede desculpas pela grosseria e manda todas se retirarem dali. Calisto se apresenta e diz que é a dama de companhia de Artemis. Athena diz que veio ver sua irmã e pede para ela entregar sua mensagem. Porém, Calisto diz que é melhor não. Ela fala que as más intenções de Athena chegaram aos ouvidos de Artemis. Devido isso, Artemis está muito desgostosa. Saori pergunta a que ações ela estaria se referindo. O Imperador dos Mares, Poseidon, e o Imperador do Submundo, Hades, Athena havia acabado com os dois grandes deuses que seguiam o Supremo Grande Zeus e os 12 Olímpicos. Saori tenta se explicar, mas Calisto diz que se Athena deseja ver Artemis, provavelmente provocará sua ira. Mais uma vez, Calisto pede para que ela se retire. Athena diz que não irá recuar, e se não a deixar passar, ela terá que recorrer à força. Calisto recua e diz que eram verdade os rumores sobre sua valentia. Na presença da deusa da lua Artemis, Saori se apresenta como Athena. A deusa da lua diz: minha irmã, veio para morrer? O embate entre as deusas da lua e da terra. Será que haverá uma tragédia? Continua no próximo episódio. Minha irmã, desde o começo, eu estou preparada para morrer. Brandindo seu cajado lunar, Artemis desce pronta para castigar sua irmã mais nova. Em postura de ataque, a deusa da lua ameaça Saori, porém, a mesma nem estremece. Saori calmamente diz que primeiro tem um pedido. Dentro de pouco tempo, a vida do Cavaleiro de Pégaso, conhecido como Seiya, será tirada por causa da invisível espada de Hades. Artemis pergunta o que ela tem a ver com isso, e Saori responde que gostaria que sua irmã lhe emprestasse seu poder. Você e nosso irmão Apolo são os deuses do Sol e da Lua, ou seja, ambos controlam o tempo da Terra. Artemis e Shun percebem. Então Athena está querendo voltar no tempo e ir ao passado destruir a espada de Hades? Saori diz que não encontrou outra maneira, outra forma de salvar o Seiya. Por isso, mais uma vez, ela pede para sua irmã lhe emprestar o seu poder. Artemis, indignada, fala: calada! Até que ponto chegará seu atrevimento? Não é suficiente causar disputas contra Poseidon e Hades, mas também pensa em destruir o espaço-tempo? Saori tenta se explicar, mas Artemis não quer nem ouvir. Mais uma vez, ela diz que a castigará, brandindo seu báculo.
Saori detém o ataque de Artemis. Ela fala que não oferecerá sua vida enquanto não salvar o Seiya. Ela vai se opor a Artemis, mesmo sendo sua irmã mais velha. As duas começam um embate intenso com seus báculos. Enquanto isso, Artemis repreende Athena pelo seu amor pelos humanos. Ela fala que a existência dos humanos são como lixo, que não passam de bonecos estúpidos feitos de terra, que já estão começando a contaminar o universo. É chegado o momento de destruir os humanos. Talvez esteja certa e os humanos sejam estúpidos, mentem, roubam e até mesmo se matam sem remorso algum. Mas os seres humanos têm esse negócio chamado de amor. E enquanto houver amor, eu acreditarei nos humanos. Revoltada, Artemis golpeia o báculo de Athena jogando pra longe e botando Saori contra a parede. Shun tenta intervir, mas é detido por Calisto. Artemis fala que parece que tanto tempo com os humanos fez sua irmã ser contaminada por essa estupidez. Afinal, o amor não passa de uma ilusão, porque os humanos são os únicos seres capazes de trair outras pessoas. Ela adverte sua irmã que deve deixar de ser influenciada pelos humanos. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, Athena irá atrair a ira do grande senhor e será rebaixada de uma deusa para uma simples mortal. Em lágrimas, Athena ainda quer acreditar nos humanos, e mais uma vez ela implora que sua irmã lhe empreste seu poder, que mostre a forma de voltar no tempo. Artemis diz que ela está enganada. Nem ela e nem seu irmão Apolo são capazes de controlar o tempo. Eles apenas vigiam o movimento do tempo. O único capaz de fazer isso não é um dos 12 Olímpicos. É um deus que transcende eles, aquele que rege o tempo, Cronos, o deus do tempo. Athena fica surpresa e pergunta como ela pode encontrar o Cronos. Artemis responde que Cronos é um deus sem forma. Ninguém sabe aonde ir para encontrá-lo. Com isso, ela deve entender que seu desejo é impossível e a manda ir embora. Saori chama mais uma vez por sua irmã, mas nesse momento, o espaço começa a distorcer. E ela e Shun são mandados de volta ao pilar em forma de lua. Shun pergunta se Saori está bem. Ela confirma e diz que sabia que não seria fácil falar com sua irmã, mas agora está claro que eles precisam ver o deus do tempo Cronos para salvar o Seiya. Porém, Shun questiona onde poderiam encontrar o Cronos. Afinal, Artemis disse que ninguém sabia sobre isso. Nesse momento, uma voz pergunta se querem que ela diga. Shun pergunta, quem é? Mas nos vimos há pouco. Já se esqueceram de mim? Sou a bruxa da lua Hecate. Em uma forma de criança, a velha anciã aparece de novo. Voltando ao templo da lua, Calisto pergunta se foi certo levar os dois de volta depois de tudo. Artemis diz para Calisto não se preocupar. Minha valente irmãzinha, essa criança ama de verdade os humanos, mesmo sabendo que se jogará em uma série de calamidades. No Templo da Lua, Calisto chama Raskumun, a capitã da unidade de comando. Calisto requisita os serviços de Raskumun, pois ela possui a mira que nenhum alvo pode escapar. Com uma ordem, ela manda a capitã matar a deusa Athena. Receosa, Rasco pergunta se está tudo bem matar a irmã da senhora Artemis. Calisto responde que Athena se tornou um grande problema para os 12 Olímpicos. Quem sabe o que pode acontecer se eles permitirem que ela continue. Apesar dos status de deusa, Athena se porta como uma simples garota humana que não se importa com seu dever real. Além do mais, sua presença só causa dor para a senhora Artemis. Calisto termina por dizer que a senhora Artemis não deve saber disso, e Rasco se prepara para sua missão. Caminhando pelo Olimpo, Shun quase cai. Hecate adverte que eles estavam no ponto mais baixo do Monte Olimpo. Se ele caísse, não poderia mais retornar. Shun reclama que eles já estão um bom tempo nesses caminhos perigosos, e pergunta se eles estão indo mesmo em direção do Cronos. Hecate, bem bolada, diz que, se está duvidando, então vou pra casa, e vocês podem prosseguir sozinhos. Saori se desculpa e explica que eles não têm tempo. Tem algo que eles devem fazer em 3 dias a qualquer preço. Hecate então prossegue dizendo para confiarem nela, porque se confiarem nela, irão chegar em Cronos. Nesse momento, Shun sente que alguém estava os perseguindo. Parecem ser uns 10. Shun diz que irá ficar para cuidar disso, pois eles não têm tempo, e diz que logo alcançará, terminando por Athena concordar e seguir em frente. As tropas de Artemis se aproximavam nesse momento. Shun está os esperando com sua nebulosa de Andrômeda. Shun pergunta,
parece que estão com pressa. O que querem? As satélites nem querem papo com Shun. Seus interesses são com Athena. Shun pede para elas se retirarem, porém, elas não dando ouvidos o atacam. Shun rapidamente usa sua defesa circular. Ele fala que, se possível, gostaria de evitar uma disputa. Ele não quer ferir ninguém. As satélites novamente brandem seus arcos. E Shun, sem opção, usa sua onda relâmpago, acabando com todas elas de uma vez. Te admiro por ter eliminado minha tropa em um instante. Essa é a famosa corrente de Andrômeda? Mas ela será inútil contra a flecha de Hasku Moon. Shun se pergunta o que é esta misteriosa energia que emerge daquela flecha escarlate. Crimson Viper! Os dois utilizam suas técnicas, porém, a flecha começa a desviar das correntes como movimentos de uma serpente. A flecha violentamente acerta a cabeça de Shun, fazendo-o cair no chão. Hasku, ao ver que foi uma ferida superficial, começa a preparar seu golpe final. De repente, ela se assusta. Ela sente um cosmo que ela não poderia acreditar de tão poderoso que era. Era a primeira vez que tinha sentido um cosmo tão agressivo. Aquele cosmo estava envolvendo todo o lugar. Mas quem? Quem poderia ser? A alma flamejante da Fênix aparece. Será a hora de outro protagonista aparecer? Voltando ao passado, Izu e Ox perguntam a Shijima se Athena não estava naquela época, e sim ela virá de um espaço e tempo distante. Shijima confirma e fala para eles se acalmarem. Athena virá sem falta nesta época. No presente, Hasku sente que o cosmo desapareceu. Terá sido sua imaginação? Não. Ela realmente sentiu um cosmo terrivelmente poderoso. Um cosmo tão agressivo que ela nunca tinha sentido antes. Nesse momento, Shun chama por seu irmão. E Hasku prepara-se para finalizar o Cavaleiro de Bronze. Hasku lança sua flecha. Porém, uma pena de Fênix detém o ataque. Um cosmo flamejante se aproximava. E a guerreira atira várias flechas, no entanto, todas as flechas se obliteravam. Crimson Viper! O adversário para a flecha com apenas uma mão. Hasku pergunta: quem diabos é você? Que absurdo. Não deveria perder a calma por qualquer coisa. Muito menos usar uma flecha tão frágil como esta para me atacar. Aparece o Cavaleiro Ikki de Fênix. Hasku se surpreende. Você é o Fênix que dizem ser o mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze? Ikki retruca dizendo que tem muitos cavaleiros mais fortes que ele. Inclusive, a habilidade do Andrômeda ali no chão também é grandiosa. Porém, ele é muito amável e não consegue odiar seus inimigos. Como consequência, sempre acaba ferido. Se ele tivesse lutado a sério, a teria derrotado há muito tempo. Mais uma vez, Hasku Moon ataca. Ikki devolve a mesma flecha e as duas se colidem. Porém, a flecha de Ikki transpassa a outra e acerta a guerreira. Ikki fala que ela tem sorte. Se não fosse a corrente de Andrômeda ter reduzido a flecha a um simples graveto, as suas feridas seriam mortais. Ikki vai em direção de seu irmão. Ele observa que suas feridas são superficiais e que logo ele recobraria a consciência. Ele termina por dizer para Shun proteger Athena. Já ele teria coisas a fazer. Shun acorda e percebe que alguém o salvou. Ele vê a pena de Fênix e percebe que Ikki tinha o ajudado. Enquanto isso, Hecate e Athena chegam no único lugar da Terra onde se encontra o Deus do Tempo, Cronos. Continua no próximo episódio. Cronos está aqui? Mas eu não sabia que havia um lago tão grande como este no Monte Olimpo. Hecate fala para Athena olhar melhor. Aquilo não era água. Uma nebulosa aparece. Não só uma. Todas as nebulosas do macrocosmo podiam ser vistas. Hecate explica que neste lugar se mesclam o passado e o futuro. Este é o mundo que transcende o tempo. Ou seja, este é o portal do espaço-tempo sobre a Terra.
Quem é? Hecate e Atena se assustam. Quem perturba a tranquilidade do tempo? Hecate reconhece. Aquela voz é do deus do tempo, Cronos. Desapareçam! Atena e Hecate começam a ser envolvidas por uma energia misteriosa. Aqueles que molestam o tempo sem razão serão erradicados e dispersados pelo universo. Saori tenta conversar com Cronos. Ela diz que não viria sem razão. Ela veio arriscando a sua vida confiando no poder do grande Cronos. E ela pede mais uma vez que a escute. Não me impeça! Hecate começa a ser desintegrada. Cronos fala que o corpo daquela pessoa se espalhou em pequenos pedaços há anos-luz dali. E a próxima seria ela. Atena rapidamente tenta usar seu escudo. Seu escudo não irá funcionar! Incrivelmente, o escudo de Atena foi rachado facilmente. Não só isso, Atena começou a ser tragada por todo aquele poder. Enquanto isso, Rascomum conta a Calisto que acabou deixando Atena escapar. Calisto, surpresa, pergunta quem a tinha derrotado em seu próprio território. Ela responde que foi o Fênix, desmaiando logo em seguida. Outro cavaleiro de Atena havia invadido o Olimpo? Que os cavaleiros de Atena ponham os pés no Olimpo é algo terrivelmente angustiante. Não há nada que possa deter a insolência de Atena. Devemos tirar sua vida de qualquer jeito. Seria extremamente assustador despertar a ira de todos os deuses do Olimpo. Com sua corrente de Andrômeda, Shun resgata Saori. O Cavaleiro de Andrômeda pede desculpas por chegar tão atrasado. Porém, Saori responde que se Shun não a tivesse salvado, ela teria sido lançada para várias direções no tempo. Shun pergunta que lugar era esse. Saori responde que é a morada de Cronos, a entrada do espaço-tempo. Infelizmente, Hecate acabou por ser sacrificada na luta. Nesse instante, Shun observa uma nebulosa se aproximar. Naquele ritmo, eles seriam esmagados. Quem são vocês? Trazer de volta uma garota que desaparecia no espaço-tempo não é algo do alcance de um simples humano. Quem diabos são vocês? Saori responde que ela é Atena, um dos 12 deuses do Olimpo. Cronos pergunta, Atena, filha de Zeus? E Saori confirma. Cronos pergunta que assunto ela tem com ele, e Saori responde que ela quer que a mande ao passado. Ela quer regressar 200 anos atrás na Guerra Santa anterior, justamente no meio da batalha entre o exército de Atena e Hades. Cronos questiona do porquê ela quer ir ao passado. Atena explica que é porque ela quer salvar a vida de um homem, e só resta 3 dias de vida para esta pessoa amaldiçoada pela espada de Hades. Cronos, entendendo, então fala que ela quer ir ao passado destruir essa espada. Que estupidez! O destino não pode mudar. Faça o que faça, os olhos dessa pessoa não voltarão a se abrir novamente. Só conseguirá que se desapareça a vida de mais pessoas. Atena, sacrificaria até mesmo a sua própria vida? Atena confirma. Ela disse que veio arriscando sua vida, e mais uma vez ela pede ajuda de Cronos. Em troca, ela o dará o que ele quiser. Cronos aceita, e uma ampulheta gigante aparece do nada. O deus do tempo fala que a vida de Atena está em suas mãos. Ele vai conceder um prazo de 3 dias até que a areia do relógio estelar acabe. Se não voltarem nesse prazo, terão que ficar no passado para sempre. Saori prontamente aceita. Cronos então fala para olharem a entrada da Guerra Santa anterior. Ela está localizada na nebulosa roxa abaixo do relógio estelar. Se ela acabar entrando em uma outra nebulosa por engano, será enviada a um passado ou futuro completamente diferentes. Cronos termina por dizer que ela não deve mudar a história. Não importa o que acontecer à sua frente, eles devem ficar à parte e não mudar a história. Com Atena ficando de acordo. Saori amarra uma pulseira de flores nela e no braço do Shun, o alertando que de maneira nenhuma deve se separar dela. Caso contrário, poderá ser tragado por um desdobramento do espaço-tempo. Decididos, os dois partem e são puxados violentamente por uma pressão enorme. Começou a viagem para o passado.
Saori e Shun estão sendo puxados violentamente pela abertura do espaço-tempo. Os dois sentem como se seus corpos estivessem sendo despedaçados. Athena adverte que Shun não deve soltar a sua mão. Se os dois se separassem, não poderiam se ver novamente. Nesse instante, a pulseira de flores arrebenta. Saori e Shun são jogados violentamente em direções opostas. Enquanto isso, Hecate voltou até onde Cronos estava. O deus do tempo a parabenizou por ter voltado. Ele pensou ter a enviado a 1000 anos-luz dali. Hecate responde que não deve a subestimar. Ela é a bruxa da lua, aquela que vive milhares de anos por causa da lua. Mas mesmo assim, ela ainda ficou impressionada dele ter conseguido a desestabilizar com tamanha facilidade. Olhando melhor, ela observa uma ampulheta das estrelas. Cronos fala que mandou Athena ao passado como era seu desejo, e ainda lhe deu um prazo de 3 dias. Porém, o deus do tempo se pergunta se Athena chegará em segurança. Afinal, ele deu a ela uma pequena provação. Hecate confusa pergunta o que ele quer dizer com isso. Cronos responde que só mexeu um pouco nos telômeros de Athena, e depois diz que está com sono, e não volta a responder. Hecate, desesperada, diz: "Espere um pouco, Cronos! Se for assim, então Athena estará completamente indefesa? Você a conduziu a uma morte certa enviando ao passado. A Athena vai morrer!" Enquanto isso, no castelo de Hades, Pandora toca sua harpa. No entanto, uma das cordas arrebenta. Ela sente que algo acabou de chegar. Mas não apenas ela. Os cavaleiros também sentem alguma coisa vindo. Esse imenso cosmo... Enfim, nossa deusa Athena chegou em nossa era. Uma estrela cadente acaba de cair na frente da estátua de Athena. Os Cavaleiros de Ouro percebem que o cosmo de Athena colidiu em seu templo. Ox e Isso se apressam para encontrar sua deusa. Porém, Shijima, não muito animado, sente uma sensação de insegurança. Doku, Xion e Tema também sentem. Doku volta ao seu posto e diz para Xion guardar a casa de Ares. Tema também quer ir, mas é impedido por Xion. Tema o questiona, mas Xion responde que a partir dali seriam as 12 casas, onde é permitida a entrada apenas dos Cavaleiros de Ouro que servem de guardas. Cavaleiros de Bronze e Prata devem proteger os arredores do santuário de invasores. Tema, indignado, fala que também queria vê-la. Ele queria saber que tipo de pessoa é essa tal de Athena. Voltando ao castelo de Hades, os juízes Vermeer e Sukio se apresentam. Pandora fala que Athena apareceu no santuário, porém, algumas coisas estavam estranhas. Até colidir no santuário, ela sentiu um cosmo poderoso jamais visto, mas depois desapareceu subitamente. Eu não entendo. O que terá acontecido com o corpo de Athena? Os Cavaleiros de Ouro chegam no templo de Athena. Eles começam a procurar por sua deusa. No entanto, tudo o que eles encontram é um bebê. O que isso significará em Next Dimension? Athena havia chegado em seu templo, mas os cavaleiros não entendem. Essa era para ser Athena, mas é um simples bebê. Shijima, chegando mais perto, diz que definitivamente essa era Athena. Dá para sentir os resquícios de seu cosmos sagrado. Porém, antes de ter a oportunidade de tocar no bebê, o Grande Mestre o impede. Ele diz que não devem tocar em Athena. O Grande Mestre pega Athena nos braços e manda os Cavaleiros de Ouro se retirarem. Eles devem voltar para suas respectivas casas. O exército de Hades agora sabe do nascimento de Athena. Certamente tentarão contra sua vida. De maneira nenhuma permitirei a invasão de criminosos aqui. Protejam firmemente as 12 casas. Os Cavaleiros de Ouro acatam a ordem, porém, Shijima demonstra um olhar de desconfiado. De volta ao castelo de Hades, um mensageiro diz que Athena é apenas um bebê. Pandora pondera que é por isso que seu cosmo ficou tão pequeno. Vermeer sugere que devem cortar a cabeça de Athena imediatamente, e se oferece a tarefa. No entanto, Pandora nega. Ela diz que quem fará isso é Suikyo. Pandora explica que Suikyo sabe como é o interior do santuário. A primeira coisa que deve fazer é cortar a cabeça de Athena. Suikyo aceita e parte para sua missão. Vermeer pergunta por que a senhora Pandora enviou Suikyo. Ele, inicialmente, era um cavaleiro. Voltar ao santuário pode fazer ele voltar a ser o que era. Pandora, sendo irônica, disse para ele se acalmar.
Afinal, ela tem outro peão dentro do santuário. Talvez, antes de Suikyo chegar ao santuário, eles devem já ter a cabeça de Athena cortada. Enquanto os dourados estavam descendo, Shijima diz para eles esperarem. O virginiano diz que tem um mau pressentimento. Ele fala que seria apropriado um cavaleiro de ouro ficar ao lado de Athena. Porém, Iso diz que o grande mestre está com Athena agora a protegendo. Ele não tem que se preocupar com nada. Mas mesmo assim, Shijima ainda fica desconfiado. Voltando ao templo de Athena, o grande mestre pega a adaga dourada. Nessa hora, ele brande contra Athena. Porém... nesse instante, cai outro meteoro no santuário. Xion e Tema sentem que outro cosmo caiu no santuário. E Tema diz que irá ver o que é. Xion diz para ele ter cuidado, pois pode ser um inimigo. Shun finalmente havia chegado nessa era. Ele havia caído no coliseu do santuário. O próprio se questiona se realmente veio parar no passado. Shun se pergunta onde estará Athena. Nesse momento, os soldados do santuário param. Eles dizem que é proibida a entrada no santuário sem aviso prévio. Shun diz que também é um cavaleiro de Athena, não tem um porquê desconfiarem dele. Os soldados rasos começam a analisá-lo e realmente percebem que ele portava uma armadura. No entanto, nunca o viram. Shun tenta explicar que ele veio do futuro, mas os soldados o ameaçam de prisão. Nesse momento, Shun tenta fugir, mas eles barram o caminho dele. Shun, pressionado, fala que não tem tempo a perder ali. Ele só tem 3 dias e precisa encontrar Athena. Já que derrotou todos, eu serei seu próximo oponente. Seiya! Um cavaleiro idêntico ao Seiya aparece diante de Shun. Será que a batalha entre Pégaso e Andrômeda está prestes a começar? Continua no próximo episódio. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. E, gente, eu sei que muitos de vocês vão ficar frustrados em um vídeo de compilação, eu sei que muitos de vocês não gostam, mas eu tô com algumas dificuldades técnicas aqui com o canal, por isso que eu ainda não lancei nenhum vídeo novo. Mas eu já tô trabalhando pra resolver isso e logo logo vocês vão ter vídeos da volta do Ômega, mais quase análises, mais animes versus mangá e por aí vai. Então espero o entendimento de vocês. É isso, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu!